Você acha que conhece a Revolução Francesa? Então se prepare, porque por trás da queda da monarquia existem histórias tão absurdas que parecem invenção. De execuções em massa com máquinas humanitárias até mudanças radicais no tempo, na religião e até nos nomes das pessoas. Hoje você vai descobrir 20 curiosidades chocantes que mostram como esse período mudou o mundo para sempre. Curiosidade número 1. Embora seja o maior símbolo de terror, a guilhotina foi adotada por sugestão do médico Joseph Ignace Guillotin como um método filantrópico de execução. Antes dela, nobres eram decapitados com espadas que falhavam, enquanto o povo sofria enforcamentos brutais. A máquina visava garantir uma morte instantânea e igualitária para todos, mas sua eficiência mecânica acabou permitindo que as execuções ocorressem em uma escala industrial sem precedentes. Curiosidade número 2. Durante o período do terror, a roupa que você escolhia era uma declaração política que podia determinar sua sobrevivência. Usar calções de seda, os chamados culottes, era um sinal de aristocracia e podia levar à prisão, por isso os revolucionários adotaram calças compridas de algodão e ficaram conhecidos como sans-culottes. Sair de casa sem o barrete frígio vermelho ou o broche tricolor era visto como um ato de traição ou espionagem contra a República. Curiosidade número 3. Como a fome foi o grande motor da revolta popular, o governo revolucionário criou a Lei do Máximo para controlar o preço dos alimentos e evitar revoltas. Foi decretado que não haveria mais distinção entre o pão branco de luxo dos ricos e o pão de farelo dos pobres, obrigando todos os padeiros a produzirem apenas o pão da igualdade. Esse pão de trigo integral era obrigatório, e qualquer padeiro que fizesse distinção entre clientes corria o risco de ser preso. Curiosidade número 4. A tomada da Bastilha é celebrada como o marco da queda do absolutismo, mas a realidade dentro da fortaleza no dia 14 de julho de 1789 era bem diferente da lenda. Apesar de ser vista como uma masmorra terrível, ela abrigava apenas 7 prisioneiros no momento em que a multidão invadiu seus portões. O verdadeiro objetivo do ataque popular não era libertar prisioneiros, mas sim capturar as 30 toneladas de pólvora que estavam estocadas no local para armar a milícia de Paris. Curiosidade número 5. Maria Antonieta enfrentou o ódio da população até o último segundo, sendo levada para a execução em uma carroça aberta enquanto era insultada pela multidão nas ruas. Diferente do rei Luís XVI, que teve uma carruagem fechada, a rainha manteve a postura altiva até subir ao palanque da guilhotina. Suas últimas palavras registradas foram um pedido de desculpas ao carrasco Sanson, pois ela acidentalmente pisou no pé dele enquanto caminhava em direção à lâmina. Curiosidade número 6. O conceito moderno de restaurante nasceu diretamente do desemprego causado pela queda da nobreza francesa. Antes da Revolução, as pessoas comiam em estalagens com prato único e mesas coletivas, mas a fuga dos aristocratas deixou centenas de chefes particulares sem patrões. Para sobreviver, esses cozinheiros abriram estabelecimentos onde ofereciam o serviço refinado dos palácios para o público geral, introduzindo pela primeira vez as mesas individuais e a escolha de pratos via menu. Curiosidade número 7. Antes da Revolução, a batata era ilegal ou desprezada na França por ser considerada causadora de doenças como a lepra e destinada apenas aos porcos. Durante as graves crises de fome, o governo revolucionário fez uma campanha agressiva para popularizar o tubérculo, distribuindo manuais de cultivo e plantando batatas nos jardins reais das Tulherias. A estratégia deu certo e a batata tornou-se o alimento da liberdade, sendo fundamental para evitar que a população morresse de inanição durante as guerras. Curiosidade número 8. Para combater a corrupção e os privilégios da nobreza, a Revolução criou o sistema métrico decimal para substituir as milhares de unidades de medida diferentes que existiam na França. Antes, cada região tinha seus próprios padrões, o que permitia que os fiscais enganassem o povo na cobrança de impostos e pesagem de grãos. Ao definir o metro com base em cálculos astronômicos universais, os revolucionários garantiram que a justiça no comércio fosse igual para todos os cidadãos franceses. Curiosidade número 9. A Revolução Francesa implementou leis de família extremamente avançadas para a época, legalizando o divórcio por consentimento mútuo ou incompatibilidade em 1792. Isso permitiu que milhares de mulheres escapassem de casamentos abusivos ou infelizes, tratando a união como um contrato civil e não como um sacramento religioso indissolúvel. Esse direito foi um dos mais liberais da história até então, embora tenha sido quase totalmente revogado anos depois pelo Código Civil de Napoleão Bonaparte. Curiosidade número 10. Em uma tentativa de aplicar a lógica matemática a todos os aspectos da vida, os revolucionários instituíram o tempo decimal, onde o dia tinha apenas 10 horas. Cada uma dessas horas possuía 100 minutos e cada minuto continha 100 segundos, o que tornava a hora revolucionária muito mais longa que a tradicional. O sistema foi um caos total porque exigia novos relógios caros e ninguém conseguia coordenar horários com o resto do mundo, fazendo com que a lei fosse suspensa em menos de 2 anos. Curiosidade número 11. Durante uma semana de desordem total em Paris no ano de 1792, o Tesouro Nacional foi invadido por ladrões que realizaram um dos maiores roubos de joias da história. Eles entraram no prédio diversas noites seguidas e levaram peças inestimáveis, incluindo o lendário diamante Hope, conhecido por sua suposta maldição. A segurança do governo estava tão desestruturada pelas revoltas populares que o desaparecimento das joias da coroa só foi notado pelas autoridades quando os ladrões já haviam fugido. Curiosidade número 12. A Marselhesa, atual hino da França, era considerada uma música tão perigosa e incendiária que foi banida por quase todos os governantes que sucederam o período inicial da Revolução.
Composta originalmente para motivar soldados em batalha, sua letra fala em pegarem armas contra tiranos, o que assustava líderes como Napoleão Bonaparte e os reis que retornaram ao trono. O hino foi proibido por décadas e só foi restaurado definitivamente no final do século XIX como símbolo oficial do país. Curiosidade número 13. O rei Luís XVI selou seu destino fatal devido a um detalhe irônico envolvendo sua própria imagem impressa no dinheiro do país. Ao tentar fugir de Paris disfarçado de criado, ele foi parado na pequena cidade de Varennes para uma verificação de rotina. Um funcionário local chamado Drouet reconheceu o rosto do monarca após compará-lo com a efígie do rei estampada em uma nota que carregava no bolso, resultando na prisão imediata da família real e seu retorno forçado à capital. Curiosidade número 14. Durante o movimento de descristianização, a Catedral de Notre Dame foi oficialmente renomeada como Templo da Razão e teve seus símbolos católicos removidos ou destruídos. Em um evento bizarro que chocou os religiosos, uma atriz foi colocada sobre o altar para representar a liberdade e a razão durante um festival filosófico. O objetivo era substituir a fé em Deus pela lógica humana e pelo pensamento iluminista, transformando igrejas em centros de celebração cívica e política. Curiosidade número 15. Os revolucionários tentaram apagar qualquer rastro da Igreja Católica criando um calendário totalmente novo que rompia com séculos de tradição cristã. As semanas passaram a ter 10 dias, os meses foram renomeados conforme o clima da França, como Brumário para o mês das Brumas, e a contagem dos anos não era mais baseada no nascimento de Cristo, mas no início da República. A ideia era racionalizar o tempo de forma matemática, mas os trabalhadores odiaram a mudança, pois o novo sistema reduzia drasticamente o descanso, garantindo apenas uma folga a cada 10 dias de trabalho pesado. Curiosidade número 16. A onda de descristianização foi tão forte que muitos pais foram pressionados a abandonar nomes de santos para seus filhos, substituindo-os por nomes inspirados na natureza ou na política. Em vez de nomes tradicionais como Maria ou João, surgiram registros de crianças batizadas como Rui Barbo, Liberdade, ou até Constituição. Essa tentativa de moldar a identidade das novas gerações desde o berço mostrava como a Revolução pretendia criar um cidadão inteiramente novo, desconectado de qualquer tradição religiosa ou monárquica do passado. Curiosidade número 17. Antes da Revolução, o Palácio do Louvre era uma residência real onde as imensas coleções de arte serviam apenas para o prazer privado dos reis e da corte. Em 1793, o governo revolucionário decidiu que a arte acumulada pela monarquia pertencia, por direito, a toda a nação, transformando o palácio em um museu público. Essa mudança foi revolucionária porque permitiu que cidadãos comuns, que antes nem podiam cruzar os portões reais, tivessem acesso gratuito às maiores obras-primas da humanidade como uma forma de educação cívica. Curiosidade número 18. A necessidade constante de uniformes para os milhões de soldados que defendiam a França contra as monarquias europeias transformou a indústria têxtil em uma máquina de guerra. O governo confiscou oficinas de costura por todo o país e impôs cotas de produção tão rígidas que milhares de alfaiates trabalhavam dia e noite sob vigilância revolucionária. Esse esforço de guerra não apenas vestiu o exército, mas também acelerou a padronização das roupas e das numerações de vestuário, que antes eram feitas exclusivamente sob medida para cada indivíduo. Curiosidade número 19. Após o fracasso do culto à razão, que era visto como frio e ateu demais, Maximilien Robespierre tentou criar uma nova religião estatal chamada culto ao Ser Supremo. Ele acreditava que uma república precisava de uma base moral e espiritual, então organizou um festival gigantesco em Paris onde ele mesmo liderou a cerimônia no topo de uma montanha artificial construída no campo de Marte. O evento foi tão grandioso e focado na figura de Robespierre que muitos de seus aliados começaram a suspeitar que ele queria se tornar um novo messias ou ditador, acelerando sua queda e execução pouco tempo depois. Curiosidade número 20. A famosa frase, "se não tem pão, que comam brioches", atribuída a Maria Antonieta, é quase certamente uma fake news da época usada para destruir sua reputação. Historiadores encontraram registros dessa mesma frase em livros escritos décadas antes de a rainha sequer chegar à França, sendo associada a outras princesas estrangeiras. Na verdade, Maria Antonieta escrevia cartas para sua família na Áustria expressando profunda preocupação com a fome do povo e doando grandes quantias para a caridade, mas a propaganda revolucionária foi tão eficiente que a mentira sobre sua indiferença sobreviveu por séculos como uma verdade absoluta. E aí, qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? A Revolução Francesa não foi apenas uma guerra, foi uma transformação total da sociedade. Se você gosta de conteúdos assim, já deixa o like, se inscreve no canal Sabe Tudo e comenta qual tema você quer ver no próximo vídeo.